Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web dessa terça-feira, 22 de agosto. E você pode acompanhar também conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Substitutivo ao projeto que trata dos novos critérios do ITBI será votado nesta quarta-feira. Câmara Especializada da Engenharia Civil do Paraná discute processos do setor. Vamos falar do medo de dirigir, como vencer esse desafio. DC Notícias Web dessa terça-feira já está no ar. Olá! Nós abrimos essa edição do DC Notícias Web informando que a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu realizou uma sessão extraordinária nesta terça-feira para analisar projetos enviados pelo prefeito. Um desses projetos trata de alterações no Código Tributário Municipal relacionadas ao ITBI. Após várias reuniões entre diferentes setores e o Poder Legislativo e o Executivo, o projeto recebeu parecer favorável das comissões da Câmara e deve ser votado nesta quarta-feira. O vereador Ney Patrício, que é presidente da Comissão Mista do Legislativo, conversou conosco. São várias etapas importantes, em especial dela, o debate com a sociedade civil organizada, os representantes do setor imobiliário, ou seja, os operadores do setor imobiliário, apresentaram suas sugestões, que foi acatado, então, através de um substitutivo que será votado amanhã, assinada por diversos vereadores, e já concordaram então com a nova proposta de redação, o que contempla e traz muito avanço para o contribuinte e também para os operadores do ramo imobiliário. Ney, o que representa esse projeto do ITBI aqui para a cidade de Foz do Iguaçu? O ITBI, na verdade, o que está se alterando na lei é apenas agora o critério de avaliação, que é um dos pontos principais do debate para melhorar o que é a transparência, a visibilidade e os critérios de avaliação pelo agente fazendário. Agora está claro, foi incluída agora a necessidade do agente fazendário aplicar as normas da ABNT para chegar no valor de mercado quando tiver eventual diferença apurada por conta da declaração do cidadão. O outro ponto é o tipo de lançamento, que antes era por declaração, agora ficou por homologação. Esse é um outro ponto muito importante, que avançou muito, inclusive, na rapidez, na celeridade do procedimento da obtenção da guia do ITBI. Ele faz a declaração direta, já emite a guia no mesmo momento, paga e vai fazer o registro no cartório de imóveis. Isso agilizou muito. Eventual diferença que a prefeitura entenda que tenha, vai ter que abrir um procedimento administrativo fiscal chamado PAF, com as 3 instâncias de defesa do cidadão. A partir do dia 1º de setembro, a linha 116 Jardim das Flores passará a contar com mais um ônibus fixo durante o dia, de segunda a sexta-feira, e um ônibus extra nos horários de pico da manhã e da tarde. Ao todo, 5 veículos para prestar o atendimento aos 1.850 passageiros que utilizam diariamente a linha na região sul da cidade. A Câmara Especializada da Engenharia Civil no Paraná discute processos de fiscalização ética e matérias relacionadas à engenharia, tanto no Paraná quanto no Brasil. Cerca de 30 conselheiros de todo o estado se reuniram na biblioteca da UDC para discutir assuntos ligados à engenharia civil que a Câmara Especializada não conseguiu tratar nas reuniões ordinárias. E em 2 dias de trabalho, mais de 100 processos de fiscalização foram analisados, 20 de ética e 30 processos de assuntos gerais relacionados à engenharia ambiental. Nós estamos tratando, por exemplo, sobre atribuições profissionais de engenheiros ambientais, engenheiros civis, até onde que é a limitação de cada profissional e como nós podemos melhorar os normativos relacionados ao sistema CREA-CONFEA, né, que trata sobre essas profissões. Estamos trabalhando para melhorar os procedimentos internos do Conselho e também para que melhore a expectativa dos profissionais quanto ao Conselho e sobre atribuições, sobre até onde é a limitação desses profissionais, facilitar o registro desses profissionais dentro do CREA, para que facilite essa inserção do profissional junto com o sistema. A intenção é nós trabalharmos aqui internamente a comissão com profissionais do estado todo, para que isso seja aplicado a novos profissionais, aos profissionais que estão saindo da base das instituições de ensino
e são inseridos no mercado de trabalho. É uma reunião de 2 dias e ela vai ser feita novamente no mês de outubro, em Curitiba, uma nova reunião extraordinária para tratar de outros assuntos. Bom, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, ele vai fazer parte da vida profissional dos nossos acadêmicos e nossos futuros egressos. Então, ter esse estreitamento já com o conselho, com um órgão que faz parte da vida profissional deles, que fiscaliza, que orienta dentro da profissão, é de suma importância para eles já se inteirarem sobre os assuntos relacionados à profissão e estarem a par de todas as atividades que o CREA mesmo desenvolve no dia a dia. E veja a seguir, Procon no Paraná notifica 123 milhas por descumprimento de contrato com consumidores. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo. Completo e cada vez melhor. Estamos de volta com o DC Notícias Web com uma informação para os moradores da região Morumbi. A Sanepar inicia nessa semana o trabalho de vistoria técnica operacional nas ligações de esgoto em imóveis da região do Morumbi. Em Foz do Iguaçu, a finalidade é verificar se elas foram executadas corretamente e se as instalações hidrossanitárias seguem as orientações da companhia e da legislação ambiental. O trabalho será feito pelas equipes da empresa ambiental contratada pela Sanepar, com agentes treinados e que utilizam crachás e uniformes com a inscrição a serviço da Sanepar. Até o fim de setembro, devem ser vistoriados cerca de 700 imóveis da região. Para a equipe ter acesso ao imóvel, o morador tem que autorizar a entrada para que seja feita a verificação em pontos de lançamento de esgoto no banheiro, da cozinha e da lavanderia. Nos testes serão utilizados corantes à base de água que não causam danos ao meio ambiente nem às pessoas. Ao final da vistoria, se o imóvel estiver com todas as instalações corretas, os agentes emitem um certificado de regularidade. Se estiver irregular, o cliente é orientado e terá um prazo para fazer as adequações. As vistorias não têm custo e são fundamentais para assegurar o bom funcionamento da coleta e do tratamento de esgoto. Todos os imóveis servidos pela rede coletora serão obrigados a se conectar com a rede pública. A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Paraná, notificou a empresa 123 Milhas nesta segunda-feira, após o início da suspensão da emissão das passagens dos pacotes promocionais de setembro até dezembro de 2023. Ao invés de fazer a devolução dos valores pagos, a empresa deu apenas a opção de vouchers para serem usados na própria empresa a partir de 2024. A prática é considerada ilegal e fere o Código de Defesa do Consumidor. A empresa terá 20 dias para responder aos questionamentos e, após isso, poderá ser multada entre R$ 900 e R$ 12 milhões. Caso 123 Milhas, o Procon, claro, recebeu muitas denúncias e está à disposição para receber outras situações, onde a gente teve um cancelamento da emissão de passagens aéreas de setembro a dezembro desse ano. E a Cláudia Silvano, meu braço direito na Secretaria da Justiça, à frente da Defesa do Consumidor, aqui no estado do Paraná, nós estamos super atentos e à disposição de todos os consumidores, né, Cláudia? Exatamente, por determinação do secretário Santinho Roveda, a empresa já está sendo notificada hoje e também estamos à disposição para abertura das reclamações individuais nos nossos canais de atendimento. Consumidor.gov, que é um aplicativo para Android, para iOS, no site do Procon e também nos quase 70 pontos de atendimentos físicos no estado do Paraná, onde nós estamos totalmente à disposição. Totalmente à disposição. E agora vamos dar uma volta pelas notícias do esporte dessa terça-feira no nosso Giro Esportivo.
Andréia, tudo bem? Como é que você tá? Cheguei aqui para falar primeiro que o Foz Cataratas Futsal enfrenta nesta terça-feira o Minas Tênis Clube pela Liga Nacional de Futsal. O Azulão da Fronteira é o 15º colocado da competição com 25 pontos e precisa da vitória para subir na tabela e se garantir na próxima fase do torneio. O adversário de hoje está a 9 jogos sem perder e ocupa a 5ª colocação. A partida está marcada para 7 horas da noite no ginásio Costa Cavalcante. Mudando agora para a Fórmula 1, na semana do retorno da Fórmula 1 de 2023, Max Verstappen chamou a atenção pela conduta fora das pistas. O holandês pode ser investigado por infrações de trânsito vistas em vídeos no registro publicado por Marcus Cox, amigo do piloto da RBR, e é possível ver Max guiando um Aston Martin Valkyrie a 124 km por hora, velocidade acima do limite de 90 km por hora, em túnel da estrada de Nice Nord, na França. No vídeo, o piloto da RBR mantém apenas uma das mãos no volante enquanto mexe no painel do carro. Avaliado em 15 milhões, o Aston Martin é uma colaboração entre a Aston Martin e a RBR, concebida majoritariamente pelo lendário projetista Adrian Newey. O hipercarro é feito de fibra de carbono e tem motor V12 e é definido pela montadora como o mais próximo possível de um carro de Fórmula 1 sem estar restrito às pistas. Agora vamos para as quadras porque o armador James Harden foi multado em $100 mil pela NBA. O motivo é o pedido público de troca do jogador, que tem contrato atualmente com o Philadelphia. Harden também criticou o presidente de operações de basquete da franquia, o Darren Morel, chamando-o de mentiroso. No dia 14 de agosto, Harden apareceu em um vídeo na China no qual deixou claro seu desejo de deixar o Philadelphia. A atitude provocou uma investigação por parte da NBA. Segundo Harden, Murray prometeu trocá-lo rapidamente caso ele ativasse a renovação automática de seu contrato por mais uma temporada. Logo após fazer isso, Harden pediu para ser trocado e o seu desejo era ir para o Los Angeles Clippers. O dono Josh Harris afirmou que está tentando convencer Harden a continuar no time. Vamos mudar para o futebol porque o primeiro jogo oficial do Atlético Mineiro na Arena MRV será contra o Santos neste domingo, dia 27 de agosto, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo clube no fim da manhã desta terça-feira e a CBF vai homologar as mudanças nos próximos dias e confirmar aí o horário certinho da partida. Depois de uma semana inteira de vistorias, o clube assinou na tarde da segunda-feira um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e viu o prefeito de BH, o Faúd Noman, sancionar nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza o funcionamento da MRV Arena e na sequência aí acabou, óbvio, solicitando a mudança da partida na CBF para a nova casa. O jogo terá capacidade para mais de 30 mil pessoas. Na sexta-feira passada, o Galo fez o primeiro treino oficial na nova casa. O objetivo foi fazer com que a equipe comece a se acostumar com o estádio. Agora vamos mudar e falar de outro estádio porque o Maracanã estará fechado. O período de paralisação do Maracanã para a recuperação do gramado vai durar pelo menos 20 dias. A previsão é de que até o dia 16 de setembro e a partir desse domingo, já do dia 27 de agosto, não sejam realizados jogos no gramado, deteriorado aí por mais de 55 partidas que ocorreram no local neste ano. O prazo vai depender do sorteio da final da Copa do Brasil, que será realizado na próxima semana. Os jogos da decisão serão nos dias 17 e 24 de setembro e caso a volta seja disputada no Maracanã, o gramado será preservado por mais uma semana para a melhor recuperação do campo. Assim, Flamengo e Fluminense precisarão mandar um jogo cada um em outro estádio. O tricolor negocia para atuar em Volta Redonda contra o Fortaleza no dia 3, enquanto o rubro-negro estuda jogar em São Paulo na Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense no dia 13. Agora falando de campeonatos internacionais, hoje que os brasileiros começam a decidir sua vida nas competições da América do Sul. Pela Sul-Americana, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena às 9h30 da noite o Estudiantes de La Plata pelo primeiro jogo das quartas de final da competição. O Timão precisa de um bom resultado para ir jogar no segundo jogo de forma mais tranquila na Argentina, após a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil. Claro, o torneio aí virou prioridade pelos lados do Parque São Jorge. E pela Libertadores da América, o Internacional vai viajar até La Paz, na Bolívia, para enfrentar o Bolívar às 7 horas da noite. O clube gaúcho é favorito no jogo, mas o fator da altitude da cidade boliviana deve dar mais vantagem ao time da casa. Quem se classificar após os 180 minutos
vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Olímpia do Paraguai, que jogam na próxima quinta-feira. E essas foram as notícias de hoje, André, então eu volto com você. Veja a seguir, vamos conversar sobre o medo e as barreiras que algumas pessoas têm para dirigir. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo. Completo e cada vez melhor. O DC Notícias Web está de volta para falar de um assunto que afeta 6% dos motoristas no Brasil, o medo de dirigir. Mas por que isso acontece? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Cecília Belinda, que fala com a gente de forma virtual. Seja muito bem-vinda, Cecília. Obrigada. Cecília, por que isso acontece? Por que muitas pessoas têm medo de dirigir? Bom, vamos começar falando que 90% dessa população que tem medo de dirigir são mulheres, né? Na realidade, a instituição autoescola, ela foca muito no ensinar a passar no exame, o que é diferente de ensinar a dirigir na rua. Então, os homens, eles gostam de dirigir, eles gostam de velocidade. A mulher, ela já é mais cuidadosa, ela já é mais respeitosa, então ela tem medo de se inserir no trânsito. Muitas pessoas têm medo de errar, muitas pessoas têm medo de passar vergonha, muitas pessoas têm medo de bater. Então fica para a mulher aí, que muitas vezes depende do marido, depende de voltar para a instituição autoescola para perder esse medo do início, o medo do novo, o medo do desconhecido, que é muito comum de um modo geral, para qualquer tipo de coisa. Eu nunca fui naquele lugar, eu fico com medo. Este medo, é importante dizer que esse medo é normal. Se você consegue enfrentá-lo, ok, maravilhoso. Agora tem pessoas, Elisângela, que trava, que não consegue avançar. E aí esse medo começa a atrapalhar a vida, começa a atrapalhar a rotina, ela não consegue levar filhos na escola, ela não consegue trabalhar, ela não consegue nem ao menos fazer uma compra. O medo começou a atrapalhar, ele para de ser saudável e começa a ser um medo doentio, um medo patológico. Aí, procurar um profissional da área, uma psicóloga ou um psiquiatra, para cuidar desse medo que já passou a ser doentio. E as pessoas têm muito medo de procurar, têm vergonha muitas vezes de procurar um profissional. Há muito preconceito em relação a isso ainda, né? Sim, infelizmente sim. As pessoas têm muito preconceito. Veja bem, dirigir é um comportamento tão usual. Você olha para a rua, você vê milhares de pessoas dirigindo. Então aí você pensa, pô, mas todo mundo dirige, por que eu não dirijo? Eu vou ter que procurar um psicólogo para dirigir? Que coisa estranha, né? Então a pessoa, ela começa a postergar, porque é difícil ela pedir ajuda para um comportamento tão comum. Mas é o que eu falei, começou a atrapalhar a rotina e trava a vida. Eu costumo falar também que o medo de avião. Você tem este medo uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, tá? Então, ele não atrapalha tanto a vida, a não ser se for um auto-executivo. Mas o medo de dirigir atrapalha a vida todo dia, atrapalha a vida várias vezes ao dia. Você precisa, ainda mais a mulher que faz tudo, então ela precisa ir ao mercado, ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar das crianças, levar as crianças em pediatra. Então, isso atrapalha demais. Então,
perder esse receio de procurar ajuda, porque é possível perder esse medo. É muito comum as pessoas procurarem ajuda e meses depois já estão dirigindo, já estão com a vida destravada. Esse tratamento aí, ele pode ir de 2 meses a 4 meses, é a média. Depende do tamanho do medo, da intensidade do medo e depende também do quanto ela vai colaborar com esse tratamento. E quais as dicas que você pode dar para a gente, por exemplo, para quem está agora ouvindo a gente, assistindo a gente e tem medo de dirigir? O que ela precisa fazer de imediato, mesmo não procurando um especialista? Então, vamos lá. Antes de procurar um especialista, eu quero que você tente primeiro tirar esse medo em casa. Qualquer medo tem que ser enfrentado, tá? Então, se você tem medo de elevador, você tem que encarar o elevador. Medo de escada rolante, mesma coisa. Altura e dirigir, mesma coisa. Enfrentar o medo. Agora, para enfrentar o medo, tem que ser do pequenininho para o grande. Então, eu vou enfrentar o medo, vou pegar uma rodovia. Não! Vamos dar uma voltinha pequena. Vamos devagarzinho, aos poucos, perdendo esse medo. Então, a pessoa que quer perder o medo e começa grandão, ela pode ficar com mais medo. Então, gradativamente, né? E pode pedir ajuda, mas o importante também é ela conseguir sozinha. Porque se ela costuma sair com os outros, por exemplo, com o marido, com o filho, com o tio, ou com a tia, ou com a mãe, o que acontece? Ela dirige, mas ela fica na dependência, ela fica na segurança do passageiro. Então, ela pega a segurança do instrutor ou do passageiro e ela é a motorista. Quando o passageiro desce, a segurança dela vai embora. E quando ela está sozinha, ela começa a criar uma confiança nela mesma. Então, cuidado, gradativamente e sozinha ela tem que enfrentar esse medo. E o medo de dirigir, ele acaba dificultando muitas coisas que a mulher pode fazer, né? Estou falando da mulher porque você falou que a mulher é uma das que mais tem esse problema. Exatamente. Perde emprego, deixa de arrumar novos empregos, deixa passar oportunidades melhores, deixa de fazer, às vezes, uma faculdade, uma pós, ela deixa de fazer muitas coisas. E o que vai acontecendo? Ela vai se diminuindo. Eu não consigo dirigir, todo mundo dirige, só eu não consigo. Eu devo ser pior que os outros. Isso vai diminuindo a autoestima. Ela vai se sentindo menos do que os outros. Ela começa a sentir que tem menos valor que os outros. E isso também aí vai bloqueando para outras áreas da vida, tá? Então, quando você supera esse medo, quando você vai à luta, enfrenta esse medo, com certeza você vai crescer de novo, ver que você é uma pessoa que tem valor e que consegue, né? Qualquer medo deixa a pessoa assustada e ela se recua, e é enfrentar. O medo paralisa. E o medo paralisa. Paralisa, e como que a gente pode fazer isso? Como pode trabalhar isso? Você já falou, deu algumas dicas, mas pode dar mais algumas dicas pra gente? Então, o importante é isso, é não deixar paralisar a vida. Porque o medo é uma emoção. E é uma emoção boa, é uma emoção que me protege. É o medo que faz eu olhar para os dois lados quando eu atravesso uma rua. É o medo que não deixa eu colocar o meu corpo em perigo. Então, ele é protetor, tá? Ele me protege. Ele para de me proteger quando ele começa a me atrapalhar, quando a sua intensidade aumenta. Então, quando a pessoa viu
que ela deixou, por exemplo, vamos até sair do medo de dirigir, que ela deixou de ir numa entrevista de emprego por medo. Opa, tem alguma coisa errada comigo. Então, ela já começar, quando começar a paralisar, ela já começar a pensar, tenho que enfrentar, seja ele qual for, é um enfrentamento. O profissional que falar que tira medo dentro do consultório, não tira. É enfrentamento. Se for carro, é dirigir. Se for altura, subir em lugares altos. Mas assim, aos poucos. Primeiro andar. Segundo andar. Esperar a aversividade passar. Ficar lá um tempo. Até não, olha, os sintomas já passaram. Eu já estou bem, então amanhã eu posso alcançar um andar maior. Então, aprender a sentir, porque os sintomas são ruins, né? Você tem dor de barriga, você tem tremor, o coração vem para aqui, você treme, os membros começam a formigar. Então, esses sintomas são horrorosos. Mas você tem que permanecer naqueles sintomas até eles passarem. Aí você muda de estágio e aí você vai ganhando novos patamares. E ter a consciência de que, por exemplo, uma batidinha, um arranhãozinho faz parte do aprendizado também, né? E todo mundo, acontece com todo mundo. Você falou tudo agora. O novato, ele é novato. Eu gosto de comparar o medo de dirigir com o medo, com a aprendizagem de andar, né? Você fica de pé, você cai, você segura na parede, você dá 3 passos, né? Quantas vezes que você toma tombo, que você se machuca? O dirigir é igualzinho, né? Então, você vai, você aprende, o carro desliga, você vai lá e liga. Você não entra numa curva, você não entra muito bem. Aí, na próxima, você vai, conserta, tal e coisa. E o pior de tudo são as garagens, né? Quase todo mundo dá uma raspadinha na garagem, dá uma encostada no muro, no portão, em algum obstáculo. Dirigir não é para mim porque eu raspei o carro. Não é nada disso. Quase todo mundo dá uma raspadinha, faz parte, como você falou, Elisângela, faz parte da aprendizagem. Então, nada de parar, continuar. E aí, tem aquelas pessoas que falam, viu, você raspou o carro, custa caro, não sei o que. Tem aquelas pessoas que vai desanimar, mas você tem que pegar o seu eu e seguir em frente sem desistir, né? Se você vence o medo partindo para a ação e não ficando paralisada. Nós conversamos com Cecília Belinda, psicóloga. Muito obrigada, Cecília, pelas suas informações e por tantos conhecimentos aqui e dicas, né, para os nossos telespectadores. Obrigada a você pelo convite. Estou sempre à disposição aí para falar para essa região tão bonita do país. E o DC Notícias Web dessa terça-feira fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, convidando você sempre a curtir, compartilhar e também seguir as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã.